contextualizando, né, o ponto em que a gente parou na nossa última aula, ok? Então, salvo engano, e aí me corrijam se eu estiver errado, a gente encerrou a aula falando sobre induzimento e instigação ou auxílio a suicídio, automutilação, e aí eu fiz a observação que vocês tomem cuidado, né, com o material que vocês vão estudar sobre esse crime, pois ele tem a redação dada pela Lei 13.968 de 2019, então é bem recente. E o que foi inserido aí, pessoal, altera uma série de coisas em relação à redação anterior, principalmente que inclui a automutilação no crime, passando a ter como objetividade jurídica não apenas a vida, né, que antigamente dá a impressão de coisa muito velha, né, até antes dessa lei, tratava somente da instigação auxílio ao suicídio, efetivamente crime contra a vida. Então, a partir da nova legislação, o artigo 122 passa a tratar de induzir a instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que eu faça. Então, nós temos aí a conduta de quem faz nascer a ideia, né, que é a conduta de induzir. Temos também a conduta aí de instigar, né, e aí de forma alternativa, tanto faz um quanto o outro, que é estimular para que alguém que já tem o pensamento, né, de tirar a própria vida ou de praticar automutilação, assim o faça, além de prever aí o auxílio material, já que induzir e instigar fica no campo do auxílio moral, né? Sendo que tanto faz o induzir, o instigar, o auxiliar materialmente, nós temos aí um tipo múltiplo alternativo. Isso quer dizer que, em um mesmo contexto fático, se alguém pratica a indução e logo em seguida, por exemplo, empresta uma arma, ele estaria praticando um único crime, certo? Então, nós temos aí alternativamente os verbos induzir, instigar e prestar, no sentido de prestar o auxílio material. A gente viu o conceito de suicídio, né, que se refere à destruição voluntária da vida por seu titular, ou seja, por quem tem a titularidade desse bem jurídico, não admitindo aí o consentimento da vítima no caso de não se considerar suicídio se alguém quer morrer e pede para que uma terceira pessoa pratique o ato, né? No caso aí nós teríamos um homicídio. Vimos também que o suicídio não é crime, e aí por motivos óbvios, né? Mas que ele é ilícito, isso justificado pela previsão do parágrafo 3º, inciso 2º do tipo penal do constrangimento ilegal, que traz que não se trata de constrangimento ilegal, ou seja, não se trata um crime contra a liberdade individual da pessoa impedir que alguém se suicide. E vimos que a nova conduta que se refere à automutilação seria dar causa, né, ou causar lesões em si próprio. Então, aquele que por conta própria se autolesiona, obviamente não vai ser punido também, pela questão dos princípios que são, que orientam o direito penal, como a questão da transcendentalidade ou alteridade, né? Ou seja, a lesão não passa da pessoa, né, de quem está se autolesionando, não teríamos aí crime, né? Então, praticar autolesão não é crime, mas instigar, estimular, seria o crime. Observar, pessoal, que até
para a lesão corporal praticada por uma terceira pessoa, né, como nós vamos ver no estudo do artigo 129, é que a questão do consentimento da vítima afastaria a lesão corporal, o crime de lesão corporal, né? Então, dentro do certo limite, né? Então, o exemplo mais clássico é a questão de tatuagem, né? Tatuagem é você permitir que alguém cause uma lesão corporal em você mesmo, né? Ou a questão de colocar um piercing ou um brinco, né? Então, está dentro do direito de dispor dessa integridade física. Quanto à objetividade jurídica, aí a gente passa, a partir da nova redação, a ter uma dupla objetividade jurídica, né? A gente viu que a vida humana e a integridade física, e que o objeto material seria a pessoa humana, pois nós ainda estamos no título dos crimes contra a pessoa. E viu ainda que em relação ao núcleo do tipo, né, que contém os três verbos, né, induzir, instigar, ou a questão da participação material, né, fornecer, por exemplo, uma arma, e que isso exige seriedade, né, ou seja, se for algo que tenha, por exemplo, ânimo jocante, né, a pessoa se manifesta no tom de brincadeira, não tem a intenção que o outro tire a própria vida, né, então não configuraria o crime em questão. E aí, simplesmente, o significado do que é cada um dos verbos, né? Há a possibilidade do auxílio omissivo, né? Então, pode-se considerar auxílio omissivo o caso de pessoas que são responsáveis por outros, que têm, por exemplo, doenças psiquiátricas, né, que têm tendência a suicídio e não providenciam, né, e não tomam cuidado para que isso não ocorra. Então, até isso mesmo pode caracterizar, em tese, né, o artigo 122. Viu também, isso a gente já viu até hoje, que é um tipo misto alternativo e que as condutas devem ser direcionadas à pessoa ou pessoas determinadas, né? Porque se o crime é contra a pessoa, não é contra a incolumidade pública, né? Eu tenho que ter determinado quem é o titular do bem jurídico, nem que sejam várias pessoas, né? Então, as pessoas são identificadas, são 300 pessoas, 900. Então, considera isso também. Crime comum, agora eu vou dizer, o meu vizinho resolveu martelar alguma coisa essa hora. Vai ser complicado, mas vamos lá tentar. E é porque o cara é professor da Unifor também, certo? Eu vou já lá reclamar dele, dizer que na aula dele eu vou martelar também aqui na minha casa. Vamos lá, pessoal. O crime é comum, né? Não tem características específicas em relação ao sujeito ativo, nem mesmo ao sujeito passivo. O que se exige do sujeito passivo, como nós vimos na aula anterior, é o mínimo de capacidade de resistência. E aí, pessoal, tem que ter essa capacidade de resistência, porque se a resistência é nula, certo? Nós teríamos aí era homicídio ou lesão corporal. E aí considera-se resistência nula aquele que não tem discernimento nenhum, né, para entender a conduta, ou aquele que é menor de 14 anos, certo? Nós não temos a forma culposa desse crime, então somente de forma dolosa. E a consumação vai se dar com a mera prática das condutas de induzir, instigar ou prestar o auxílio, independentemente do resultado, certo? Se tem morte, né, ou lesão corporal, no caso da automutilação. Então,
é crime formal. No caso, pessoal, cabe a observação aqui sobre a questão da tentativa, porque anterior à redação dada por essa nova lei, esse crime não admitia tentativa, certo? Porque exigia-se que, para a ocorrência do crime, houvesse, no mínimo, lesão corporal de natureza grave. Então, com a nova redação, essa exigência deixa de existir, então, aqui, em tese, caberia a tentativa. Quanto à questão do pacto de morte, roleta russa e duelo americano, a gente comentou, né, também aqui, né, então, no caso do pacto de morte, né, duas pessoas combinam se matar, né, exemplo clássico de Romeu e Julieta, né, vamos supor que um casal faça pacto de morte, né, queira morrer junto e resolvem se trancar num local fechado com um gás, certo? A questão é se sobrevive, se não sobrevive e quem aciona o gás, né? Então, aquele que aciona o gás nunca responderá pelo 122, mas sempre pelo 121, pelo homicídio. E no caso de quem acione, obviamente, se sobreviver, né, meu povo? E no caso de quem não aciona o gás, vindo a sobreviver e vindo a morrer somente quem acionou o gás, aí sim nós teríamos a ocorrência do artigo 122. Então, essa é a problemática que se levanta quando se fala em pacto de morte. É quem pratica o ato. Se quem pratica o ato, né, sobreviver, responderá pelo homicídio. Se quem pratica o ato, né, vier a morrer, e quem não pratica sobreviver, ele responderia pela o 122. Agora, se os dois sobrevivem, o que acionou o gás responde pela tentativa de homicídio, e o que não acionou o gás responde pela tentativa, né? Pela tentativa não, pela instigação, auxílio ao suicídio na forma consumada, já que nós temos, acabamos de ver que esse crime é formal, basta a conduta, tranquilo? Então, esses são os questionamentos que ocorrem quando a doutrina levanta a questão do pacto de morte. Assim que se dá também com a roleta russa, aquela brincadeira bem bacana, né, que as pessoas fazem, né, que botam só um projétil em uma arma, né, fazem o tambor da arma rodar, tornando o disparo de forma aleatória, e as pessoas, né, vão atirando na própria cabeça até alguém ser sorteado com a bala. No caso, há o suicídio em si, quando há a morte, obviamente, quando o próprio autor do suicídio, né, morre e não responderá por nada, por óbvio, né? Mas se sobrevive, e aí juntamente com todos os outros, responderão pelo auxílio, instigação ao auxílio ao suicídio, certo? Pelo artigo 122. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A gente viu que temos qualificadores pelo resultado também, né, pessoal? Então, é uma qualificadora que, do parágrafo 1º pelo resultado, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, certo? A pena passa a ser de 1 a 3 anos, e temos uma qualificadora, né, obviamente, mais grave, que é quando ocorre a morte, o resultado morte. Então, nós temos aí reclusão de 2 a 6 anos. Temos também a causa de aumento de pena. E só fazer a observação que eu sempre faço em relação a você diferenciar o que é uma qualificadora de uma causa de aumento de pena. No caso da causa de aumento de pena, quando o motivo é egoísta, torpe ou fútil, nós vamos ter
é uma fração aplicada à pena principal, né? E não, como nós acabamos de ver com as qualificadoras do parágrafo 1º e 2º, né, que são qualificadoras pelo resultado, uma previsão de uma nova faixa de um novo limite de penas, certo? Também, caso de aumento de pena contra a vítima está entre 14 e 18 anos, lembrando que quando a vítima é menor de 14 anos, pessoal, não considera-se esse crime. Então, instigar, né, induzir ou auxiliar o suicídio, a automutilação do menor de 14 anos, nós vamos ter aí o crime de homicídio, no caso do suicídio, e no caso da automutilação, o crime de lesão corporal, que é o crime do artigo 129. E aí também, como causa de aumento de pena, quando a vítima, por qualquer causa, tem diminuído a capacidade de resistência. Não anulada, né, pessoal? Reduzida. Então, por exemplo, o uso de álcool, o uso de droga, né? Se há redução da capacidade de resistência, vai ser o artigo 122, com a causa de aumento de pena. Mas se por acaso essa situação, né, do uso de álcool ou droga retira por completo, anula a capacidade de resistência, no caso aí nós vamos ter também o crime de homicídio, no caso de morte, né? E no caso da automutilação, o crime de lesão corporal. Ok? Ainda, nós vamos ter causa de aumento de pena pelo meio, né? Então, quando há utilização de redes de computadores, redes sociais, né? Inclusive, aumentando a pena para quem, por exemplo, é o administrador de um grupo, por exemplo, um grupo de WhatsApp, certo? Ok? E o parágrafo 6º e o 7º é exatamente o que eu já comentei acerca do menor de 14 anos e daquele que não tem discernimento para praticar o ato. Né? Antes da redação, dessa nova redação, havia uma interpretação sistemática em relação ao menor de 14 anos e quem não tem esse discernimento. Essa interpretação ela era feita a partir dos crimes sexuais contra vulneráveis, né? Se considera um vulnerável para crime sexual o menor de 14 anos, para outros crimes também se considerava. E aí o legislador resolveu, com o parágrafo 6º e 7º, deixar isso bem claro, né? Então não há mais essa interpretação sistemática, ela é literal. Salvo engano, foi aqui que nós paramos, não foi, meus queridos alunos? E a gente ia começar o crime de infanticídio. É isso mesmo? Então vamos lá. Diante do silêncio, eu vou considerar que vamos lá, o que vem ser infanticídio? Pessoal, o infanticídio, ele é uma espécie, né, como de homicídio, certo? Só que ele tem elementos especializantes que o tornam um crime menos grave. É como se fosse um homicídio privilegiado, certo? Então, o infanticídio, certo? O artigo 123, ele tem a seguinte redação, pessoal. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, certo? Só isso. Então, há uma questão de se analisar essa forma de homicídio privilegiado. O tempo do crime, né? Durante o parto ou logo após, certo? Sendo que, fora essa questão temporal, né? E a questão subjetiva de estar sob essa influência do estado puerperal,
certo? E o sujeito, se a gente retirar isso, a gente tem o crime de homicídio. Então, o infanticídio tem os mesmos elementares do homicídio, que nós já estudamos, só que o sujeito ativo aqui é a mãe, né? Porque matar sob influência do estado puerperal o próprio filho. Então, só quem pode estar sobre a influência do estado puerperal é a mãe, né? Porque fala do próprio filho, então é a mãe daquela criança. E ainda como elemento especializante o tempo, né? Que eu acabei de falar que seria durante o parto ou logo após o parto. E esse logo após, pessoal, é controverso na doutrina, né? Então, esse logo após, o entendimento mais predominante na doutrina é aquele que considera a permanência do estado puerperal. Então, só dá para aferir isso, certo? Com uma perícia médica, né? Para saber se aquela mulher que acabou de parir, né? Ela ainda está sob influência desse estado puerperal. Então, esse logo após o entendimento mais comum é esse. O que é logo após? É logo em seguida? Não, é enquanto ela puder ser influenciada por esse estado puerperal. E o motivo, né, pessoal, que seria exatamente essa influência do estado puerperal. Então, são esses elementos especializantes que diferem o infanticídio do homicídio. Né? Então, mas as elementares são as mesmas. Né? Objetividade jurídica, como a gente já viu, a vida. Né? Nós estamos ainda dentro dos crimes contra a vida, o penúltimo dos crimes. E o objeto material, né, que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, seria a criança nascente, né, porque o tipo penal fala durante o parto, né, então está nascendo, ou a recém-nascida. Lembrando que a gente já comentou aqui o que vem a ser a vida, né, extrauterina, né, considera-se que ele nasceu, que já tem vida extrauterina, com a respiração autônoma, né? Então, por isso que o infanticídio, ele está assim meio que entre o aborto e o homicídio no tocante ao ser nascente, né? Ok? Então, no tocante ao ser nascente. O que já nasceu, não, a vida extrauterina. E o parto, pessoal, né? Porque o tipo penal fala durante o parto ou logo após, o parto tem algumas fases, né? Então, considera-se que é durante o parto, quando há a dilação do colo do útero, né? Então, já inicia o parto, a expulsão da própria nascente, né? E a expulsão da placenta, sendo a fase final do parto. Então, durante o parto, observa-se essas três situações. Né? Então, após a expulsão da placenta, já se considera após, ou logo após o parto, que esse tempo, como eu já disse, né, o entendimento mais coerente é aquele que vai desde a expulsão da placenta, ou logo após o parto, até a permanência da influência do estado corporal na mulher. Pessoal, é crime próprio, certo? Então, a gente pode observar pela redação que é matar o próprio filho, né, sob a influência do estado puerperal. Somente a mãe pode matar o filho durante o estado puerperal. Ocorre que pela redação do artigo 30, né, que diz que não se comunicam circunstâncias ou características pessoais, salvo se elementares do tipo. Ora, ser mãe é elementar do tipo, é a exigência do sujeito ativo. Logo, poderá haver concurso de agentes, por exemplo, o homem pode responder pelo infanticídio se
ele na condição de partícipe, né? Então, por exemplo, a mãe pede ao seu companheiro que entregue a ela um travesseiro para sufocar o bebê. Isso ela, tanto sob a influência do estado puerperal. Como o auxílio, como só houve o auxílio, né, o homem aí não adentrou, certo, na fase de execução, na condição de partícipe, ele recebe essa característica, mãe sob a influência do estado puerperal. Logo, ele responderia pelo infanticídio. Agora, se ele, né, se a mãe está sob a influência do estado puerperal e pede, né, para que ele pratique o ato de matar, aí já não é auxílio, aí já é a própria conduta do homicídio. Então, nesse caso, haveria a questão do homicídio por parte do homem, pois ele adentra a conduta prevista no artigo 121. Então, pode haver concurso de agentes? Pode, certo? Na condição de partícipe, sim. Quanto ao sujeito passivo, né, não tem o que falar, o próprio tipo penal traz o nascente ou recém-nascido. Né? Então, esse seria o sujeito passivo do crime. Observar, pessoal, que há um conflito. O artigo 61 do Código Penal, ele traz agravantes genéricas, certo? Então, se nós formos lá no artigo 61, deixa eu abrir aqui o meu código para ler aqui o que eu quero falar para vocês. Né? Então, se nós somos no 61, inciso 2, né? O artigo 61, circunstâncias agravantes genéricas. Né? São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Aí tem o inciso 2, ter o agente cometido o crime. Aí nas alíneas E e H, na linha E, nós vamos ter contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, né? Então, nós teríamos aí o descendente, o filho, né? E na H contra criança, certo? Obviamente, pessoal, essas agravantes genéricas das alíneas E e H do artigo 61, inciso 2, não é possível aplicar ao crime de infanticídio. Pois o próprio artigo 61 diz que quando não constitui elementar do crime. Ora, sujeito passivo, nascente ou recém-nascido, é elementar do crime. Então, há uma incompatibilidade da aplicação de agravante genérica com o crime de infanticídio. Se nós utilizarmos a criança, né, aqui para classificar o crime de infanticídio, depois utilizar lá no artigo 61, nós estamos utilizando a mesma situação, a mesma condição para tipificar duas vezes. E a situação da mãe em estado puerperal, né, influência do estado puerperal, se a coloca numa situação de privilégio. Logo, nós não poderíamos, logo em seguida, agravar porque ela matou uma criança ou um descendente, né? Observar também, quando nós temos a questão erro, né, sobre a pessoa, então, vamos supor que em uma maternidade, a mãe esteja sob a influência do estado puerperal e vai até o berçário, né, bebê é tudo igual, né, tudo. Aí ela confunde o bebê e mata o bebê de outra pessoa. Olha, pessoal, a regra é que ela responda como se tivesse matado o próprio filho, né? Então, ela responde como se tivesse atingido a vítima pretendida, que era o próprio filho. Então, responderia ainda assim pelo infanticídio.
Quanto ao elemento subjetivo, nós só temos a previsão dolosa, pessoal, mas isso traz um problema, certo? A não admissão da forma culposa. Não admite. Então, a mãe que, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho culposamente, responde por que crime? Esse é um questionamento que se faz. Vamos lá, alguém chuta? Nós não temos a previsão, certo, da forma culposa no infanticídio. Se a mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o filho culposamente, por exemplo, ao dormir deixa cair, ele bate a cabeça, ou ao dormir rola por cima dele e mata ele sufocado. Responderia, por exemplo, pelo homicídio culposo? Hum? Vocês vão encontrar algumas posições na doutrina. Eu vou considerar, viu, meu povo que não quer conversar comigo hoje, que é porque é segunda-feira, viu? E na segunda-feira o povo fica assim meio lesado mesmo, como vocês estão, né? Existem algumas posições na doutrina, pessoal. Primeiro, tem gente que diz assim, olha, pode considerar o homicídio culposo. Aí, quem é contra diz, mas aí o homicídio culposo é pior do que o infanticídio. Quer dizer que quem pratica culposamente vai responder mais severamente? Aí quem defende a tese do homicídio culposo diz, mas nós temos lá o parágrafo 5º, que é o perdão judicial. Então, obviamente, certo? Essa condição da culpa seria tão grave para a mãe que tornaria desnecessário a pena. E outras pessoas, né, eu acho que estão mais corretas, certo? É que diz o seguinte, olha, existe a condição específica dela ser mãe, matando o filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal, que a coloca na condição de infanticídio, não de homicídio. Então, como não há previsão do infanticídio culposo, não haveria o crime. Então, vocês vão encontrar essas duas posições, certo? Na doutrina. A meu ver, a que é mais benéfica é a tipicidade da conduta, certo? E não tipificar a conduta como homicídio culposo para depois aplicar o perdão judicial, né, que é uma causa de extinção de punibilidade, ok? Então, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver essas posições. E o que é estado puerperal, né, pessoal? É um conjunto de alterações físicas e psíquicas que acometem a mulher devido às circunstâncias relacionadas ao parto. Na verdade, toda mulher que pare, né, toda mulher depois do parto, ela fica sob esse estado puerperal, certo? Isso é comum a todas as parturientes, né? Ocorre que aqui o crime é praticar uma conduta sob a influência desse estado, ou seja, esse estado ser tão grave a ponto de fazer com que a mãe tire a vida do próprio filho. Então, essa é que é a condição do infanticídio. Não é que não que seja uma condição somente grave, não. Isso acomete a toda mulher após o parto. É questão hormonal, né, pessoal? Nós já vimos isso, né, a questão da posição do que significa esse logo após o parto, né, que a posição mais coerente é aquela que considera que enquanto houver sinal indicativo desse estado puerperal que possa influenciar nessa conduta que ela tire a vida do próprio filho, e o momento consumativo é da mesma forma do homicídio, né, a gente já viu que o infanticídio é uma espécie de homicídio, então consideramos a morte, né, e a morte que nós consideramos lá quando estávamos analisando o artigo 121 é a morte encefálica, né, aquela mesma
posição, situação trazida pela lei de transplante de órgãos. Quanto à tentativa, é possível, né, pessoal? Nós temos uma conduta que é plurissubsistente, ou seja, ela pode ser fragmentada, ela pode ser interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, da mesma forma do homicídio, não há porque nós não entendemos dessa forma. E pode haver situação de crime impossível também, né, pessoal? Isso vocês vão ver também na doutrina. Situações, por exemplo, de natimorto, né? A mãe não sabe que o filho nasceu morto e, sob essa influência do estado puerperal, se dirige até ele e, por exemplo, tenta sufocá-lo. Na verdade, aí há crime impossível porque nós não temos a presença do objeto material, né, que seria o recém-nascido vivo, certo? Então, por falta desse objeto material, o crime seria impossível. Tranquilo, pessoal, sobre infanticídio? Não tem, é simples, né? Porque a gente tem que se ater aos elementos especializantes, haja visto que tudo mais a gente já esgotou no crime de homicídio, né? Então, a gente tem que estar ligado aí só para o que é durante o parto, logo após o parto, o que é estado puerperal, o que influencia a mãe, e na questão do concurso de agentes, né, por ser elementar do tipo, essa característica mãe sob influência do estado puerperal, mesmo sendo uma característica subjetiva, pessoal, ela vai ser transmitida no eventual concurso de crimes, certo? Aí a gente parte para o último crime contra a vida, certo? Então, nós temos o aborto como o último dos crimes contra a vida. Então, só salientando aqui para vocês, os crimes contra a vida, quando praticados dolosamente, eles são de competência do tribunal do júri, né? Então, só são 4, né? O homicídio, a instigação auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto, desde que praticados dolosamente. Então, nós vamos ver o aborto dos artigos 124 a 128, porque nós temos algumas espécies de aborto, né? Então, nós vamos ver que nós temos o autoaborto, o aborto consentido, o aborto praticado por terceiro com consentimento, o aborto praticado por terceiro sem consentimento, certo? Então, e o aborto, que é o considerado aborto legal, né? Quais são as situações em que o direito autoriza o aborto? Então, nós vamos ter como espécie de aborto o aborto natural, o acidental, o criminoso, o legal. Então, obviamente que o aborto natural, né, e o que é espontâneo não nos interessa, nem o aborto que é acidental também. Então, se uma mulher grávida sofre um acidente, por exemplo, cai de uma escada ou sofre um acidente de carro e vem a abortar, certo? Isso não interessa para o direito penal, né? Só interessa para o direito penal o que é o aborto criminoso, do 124 ao 127, e o que é aborto legal, do artigo 128. Sendo que algumas classificações de aborto, como, por exemplo, o eugênico, eles são considerados aborto criminoso, né? Por exemplo, a seleção das melhores crianças, né? Então, se por acaso se mata, se faz o aborto porque constatou-se que a mulher está desenvolvendo um filho que tem uma anomalia, né? Um defeito, um problema, esse é o chamado aborto eugênico, isso também não é permitido, aborto criminoso. A exceção, pessoal, é quando autorizado,
certo? O aborto pela questão do anencefalo, né? Então, mas aí precisa de autorização judicial, porque se não tiver, continua sendo aborto criminoso. E o chamado aborto econômico social, que também é criminoso, né? No caso da interrupção da gravidez por questões, né, de miséria, de não poder manter a criança, né? Se é por esse motivo. Na verdade, o eugênico e o que se chama econômico-social, eles são abortos que são criminosos, e só que tem uma motivação diferente. Uma motivação uma motivação que não afasta o crime. Vitória, eu não vi essa notícia. Ela matou. Aí é homicídio, né? Conte aí só o resumozinho da história. Ela matou e fez o parto e ficou com a criança viva? Liga o microfone aí para contar para a gente. Professor, não sei dizer assim direito como foi, mas ela meio que matou a amiga por uma inveja, foi o que eu ouvi, e queria ficar com a criança. A criança até teve alguns ferimentos, porque foi totalmente um jeito assim que ela tirou com a criança com a faca. Mais ou menos Ah, assim. no caso é o seguinte, olha, matar uma pessoa sabendo que ela está grávida, nós podemos ter aí o concurso de crimes, né? Então, matar por inveja por si só, por essa questão, né? Aí que você está falando seria um homicídio qualificado. E aí, como ela retira a criança viva, aí ela responderia pela tentativa de aborto, certo? Pelo que você está me falando aí, né? Então, seria um homicídio qualificado por motivo torpe, certo? Em relação à mãe, e em relação à criança, a tentativa de aborto. Ok? Eu não ouvi essa história, não, mas eu vou procurar essa história, ou se alguém quiser procurar para trazer na próxima aula, a gente analisa. Mas, de fato, em relação à mãe, não resta dúvida, é homicídio, né? Vamos lá. Então, nós temos a seguinte classificação aí do aborto. Então, o que é o aborto criminoso, que é do 124 ao 126, e o artigo 127 é causa de aumento de pena pelo resultado, né? Então vai se aplicar menos ao autoaborto, né? Mas em relação a todos os outros, nós temos o seguinte: o artigo 124, ele traz dois tipos de aborto. Certo? A primeira parte traz o autoaborto, ou seja, é o aborto praticado pela própria mulher. E traz a conduta do consentimento para o aborto, ou seja, não é a própria grávida que vai praticar as manobras abortivas, mas ela vai consentir que uma terceira pessoa assim o faça, certo? Então, é a conduta da mulher grávida consentindo que o terceiro pratique o aborto, por si só é crime. Assim como a primeira parte do 124, ela pratica o autoaborto. Por exemplo, ela tomar um medicamento abortivo, né? A tipificação dessa conduta é na parte inicial do 124. Já o 125, nós temos o aborto provocado sem o consentimento da gestante. É o crime mais grave do aborto. Então, é uma terceira pessoa que, sem que a grávida consinta a prática do aborto, assim o faz, né? Contra a vontade da grávida. Já o 126, no CAPT, é o aborto provocado
por terceiro com o consentimento da gestante. Então, quando há o 126, sempre há a segunda parte do 124, pessoal. Porque, para que haja o 126 caput, que alguém pratique o aborto com consentimento da gestante, por óbvio, a gestante consentiu. Então, a gestante... Aí nós temos... eu tenho que mudar essa figurinha do grupo do WhatsApp, porque é uma pessoa apontando uma arma, né? E a Vitória mandou a notícia, aí apareceu aqui ó, a mensagem bem grande, aí aparece a imagem do grupo, e eu dei um susto agora. Então, um negócio mais brando aí, né? Apareceu aqui um cara apontando a arma, me foi um susto. Mas vamos lá, voltar. Eu vou ler, né, a Vitória, né? Agradeço aí a colega, certo? Pela gentileza, né? E eu já agradeço de pronto aqui a gentileza de mandar a notícia, eu vou ler, e aí a gente conversa sobre isso depois. Mas eu desviei tanto de assunto que eu não me lembro mais nem o que eu estava falando. Sim, falando do capítulo do 126, né? Pessoal, aqui nós temos uma exceção pluralística da teoria monista adotada pelo Código Penal no artigo 29. Então, o normal é que, se duas pessoas praticam um crime em concurso, as duas respondam pelo mesmo crime. Aqui não. Aqui nós vamos ter a segunda parte do 124, né, a mulher grávida consentindo o aborto, enquanto que o 126 caput traz o aborto provocado com consentimento. Então, aquela terceira pessoa que provoca o aborto responde pelo 126 caput, e aquela mulher grávida que consentiu isso responde pelo 124, segunda parte. Já o 126, parágrafo único, pessoal, o consentimento é inválido. Logo, se é inválido, aí ele faz referência ao 125. Ora, consentimento inválido é a mesma coisa da falta de consentimento. Logo, se o consentimento para o aborto é inválido, nós temos que aplicar a regra do sem consentimento, do 125. E o 127, pessoal, são causas de aumento de pena quando afeta-se a integridade física da gestante ou o bem jurídico vida. Então, se por conta do aborto praticado há lesão corporal grave, e aí a gente entende grave como grave e gravíssima, parágrafos 1º e 2º do 129, isso porque é inerente ao aborto a lesão corporal leve, né? Então, não teria sentido se punir com a causa de aumento de pena. Ou a morte da gestante. Agora, tenham cuidado, pessoal, né? Como a gente vai já ver. Eu estou só fazendo um apanhado aqui geral sobre o aborto, depois a gente vai analisar cada um deles. A gente tem que ter cuidado porque o crime de lesão corporal ele traz uma qualificadora pelo aborto, certo? Então, a diferença do que vem a ser uma lesão corporal qualificada pelo aborto ou um aborto qualificado pela lesão corporal vai depender exclusivamente da intenção do agente. Então, se a intenção do agente é praticar o aborto e, em decorrência disso, ocorre uma lesão corporal de natureza grave, nós temos o aborto. E aí a lesão é préter-dolo. Mas se a intenção era lesionar a grávida e, em decorrência disso, teve um aborto, aí a aplicação não é do
do crime de aborto. A aplicação é do crime de lesão corporal qualificado pelo aborto. E tem uma diferença. No caso da lesão corporal, a gente ainda vai estudar isso, mas eu já estou antecipando. Quando há a antecipação do parto e quando há o aborto propriamente dito, né? A morte da criança, do feto, do embrião, porque aí é em qualquer estado da vida, né? Porque se há antecipação do parto, daí a criança vive, a lesão corporal é grave. Mas se há a morte da criança, aí a lesão corporal é gravíssima. Isso quando a intenção do agente é praticar a lesão corporal. Então, vamos lá. Então, quanto ao bem jurídico tutelado, aqui nós vamos ter uma pequena modificação, porque ao invés da vida extrauterina, nós vamos ter aqui, com o bem jurídico tutelado, a vida intrauterina, né? Então, é o ser vivo em formação. E aí, na questão do 126, parágrafo único, também do 125, nós temos aí a integridade física da gestante também, porque não há o consentimento da gestante. Quanto ao objeto material, seria esse sem informação, pessoal. Tanto faz, ele está em qualquer estado, certo, de desenvolvimento. Tanto faz ele ser um óvulo fecundado, quanto o embrião e o feto, né? Então, são estágios de evolução, de desenvolvimento da vida intrauterina, né? Vocês devem ter estudado isso aí em biologia, né? Por ser crime material, pessoal, necessariamente existe a prova da gravidez. Então, tem que ter um exame que constate que realmente aquela mulher estava grávida. De outro modo, o crime é impossível. Não se pode provocar aborto na mulher que não está grávida, certo? Então, é crime material, deve haver exame de corpo de delito para comprovar a gravidez. Quanto ao sujeito passivo o sujeito ativo e passivo, a gente tem que observar a espécie de aborto, né, pessoal? Porque, de imediato, como a gente está tutelando bem vida intrauterina, né, o sujeito passivo seria esse sem informação. Mas nós temos o caso do 126, parágrafo único, do consentimento inválido, e do 125, sem consentimento, que nós temos a grávida também em relação à sua integridade física e até a própria vida, né? Porque tem a questão do resultado previsto no 127 da morte. O sujeito ativo, regra geral, seria como crime comum, com exceção do artigo 124, certo? Então, no 124, nós temos que é o autoaborto, né, o aborto praticado pela gestante, e o consentimento pelo aborto. Então, só quem pode praticar o 124 seria a mulher grávida. Nos demais casos, o crime é comum. Quanto ao elemento subjetivo, nós temos o dolo, né? Então, somente não a forma culposa, e o momento consumativo seria com a morte, né, desse ser em formação, seja essa morte dentro ou fora do útero. Lembrando, né, pessoal, que aqui no caso do aborto, a proteção da vida intrauterina. Obviamente, por se tratar de um crime plurissubsistente, admite-se aí a tentativa. Desde que seja por meio eficaz, né? Então, jogar praga, né? Fazer uma reza forte para a pessoa perder a criança, isso não é um meio eficaz
para a prática do aborto. Então, vamos lá analisar cada um dos tipos penais. Então, no 124, seria crime de mão própria, né? Então, somente a grávida pode consentir, certo? Ou praticar o autoaborto. Mas, pessoal, admite participação, certo? Como assim? Vamos supor que a mulher está grávida, certo? E pede para o namorado, o companheiro, ir até uma farmácia comprar um medicamento abortivo. E ela pega o medicamento e toma. Ela pratica o autoaborto. A conduta do companheiro, né, aí, é de mera participação. Então, ele responderia pelo 124 também, como partícipe. Né? Lembrando, né, que essa característica pessoal, por ser elementar do tipo, ela vai se comunicar. Agora, se por acaso esse medicamento abortivo, por exemplo, for injetável, uma injeção, e ele chega e aplica a injeção nela, no caso, não há participação no consentimento para o aborto ou no autoaborto. Não há autoaborto, porque não foi ela que praticou a conduta. Há o consentimento dela, né, em receber o medicamento abortivo, e há a prática do aborto provocado por terceiro, porque foi terceira pessoa que provocou o aborto. Então, nesse caso, nós teríamos a mulher grávida respondendo pela segunda parte o consentimento pelo aborto, enquanto que o seu companheiro respondendo pelo 126 o aborto praticado com o consentimento da gestante. Então, façam essa diferenciação na conduta. Inclusive, pessoal, na questão do autoaborto, a gente sabe que não se pune o suicídio. Mas se a mulher sabe que está grávida, né, e tenta se matar, sobrevive, e perde a criança, né, perde o ser informação, no caso, ela poderá, em tese, responder pelo autoaborto. Né? Ela conhecia da situação, certo? Tentou se matar, vai ser punida não porque atentou contra a própria vida, mas porque atentou também contra a vida daquele ser em formação. Quanto à provocação do aborto legal pela própria grávida, é crime, pessoal. Porque o aborto legal do artigo 128, que se dá em duas hipóteses, né, a questão, o aborto, quando ele é necessário ou humanitário, ou seja, é para salvar a vida da mãe, ou no caso da gravidez proveniente de estupro, o artigo 128 diz que esse aborto deve ser praticado por médico, certo? No caso, não sendo médico e sendo uma situação, por exemplo, para salvar a própria vida, continua sendo crime, mas a gente pode utilizar, nesse caso, uma excludente, né, de ilicitude, como, por exemplo, o estado de necessidade. Não é que não seja crime, não é que seja espécie de aborto legal, mas é porque pode-se, no caso aí da perigo de morte da própria grávida, ela está em estado de necessidade. Como eu já falei, na segunda hipótese do 124, nós temos aí uma exceção da teoria monista, né? Então, quando ela dá o consentimento para uma terceira pessoa praticar o aborto, nós teríamos aí a prática pela grávida que dá o consentimento do 124 e a prática daquele que pratica o aborto consentido do 126 caput, certo? Tranquilo? Tranquilo até agora, pessoal?
Então, vamos lá. Quando o consentimento é viciado, pessoal, por exemplo, a pessoa é coagida a consentir, obviamente esse consentimento não é válido. Então, nós não podemos aplicar à mulher, certo? O crime do artigo 126, aliás, 124, segunda parte, né? Ela não consentiu, ela foi obrigada, então esse consentimento é viciado. Não podemos aplicar também o artigo 126 para aquele terceiro que pratica o aborto, pois não há o consentimento válido. Então, aí a gente tem a aplicação do parágrafo único do 126, que é considerar a pena do 125, ou seja, como se esse consentimento não existisse. Sequência aos tipos aqui em espécie, né? Nós temos o 125, que é o consentimento viciado ou não consentimento. Então, é o pior dos crimes de aborto. É quando quando uma terceira pessoa pratica o crime de aborto, certo? Sem a permissão, sem a autorização sem autorização da grávida. Só um tempo aí, pessoal, que a Tamires está pedindo para colocar ela no grupo. Eu vou colocar o link, Tamires, para você entrar no grupo, tá ok? Pronto, Tamires, é só clicar nesse link aí que você entra. Certo? Então, aqui o 125, o pior dos crimes, não há o consentimento ou o consentimento é viciado. Nesse caso, pessoal, se encaixa naquela hipótese que eu falei de dupla subjetividade passiva, né? Porque no caso aqui, como a grávida não dá o consentimento, ela também é vítima. Então, nós temos aqui o ser informação como vítima do crime de aborto, mas a grávida também, em relação à sua integridade física, ela vai ser vítima, pois ela está sofrendo uma violência, né? No caso de gêmeos, pessoal, responderiam por 2 crimes de aborto? E aí, o que vocês acham? Sim, não ou depende? Já facilitei a vida de vocês, né? E aí, meu povo, vamos lá. Sei que vocês estão com fome, é segunda-feira, mas para mim também é. E aí? Depende, né, Gabriel? Depende de quê, Gabriel? Depende, pessoal, do conhecimento. Depende. Oi? Fala, depende se forem gêmeos, geminhos univitelinos ou se não souber que está grávido de gêmeos. Sei lá, não sei. Não, depende, Gabriel, do seguinte, você acertou na segunda aí. Depende se o sujeito ativo tem conhecimento da gravidez gemelar, certo? Porque se ele não tem o conhecimento, se ele tem um conhecimento só da gravidez, ele vai responder por um crime só de aborto. Agora, se ele tem, que é de gêmeos, 2 crimes. Se ele tem o conhecimento que é trigêmeos, 3 crimes. E assim sucessivamente, certo? Então, o depende aí do conhecimento de quantos ser de informação aquela mulher tá levando, né? Então, realmente depende. Tá no 126, pessoal, a gente vai ter um crime de concurso necessário, certo? Então, crime de concurso necessário é aquele em que sempre no sujeito ativo precisa de mais de uma pessoa. Então, no caso, o caput do 126 é o aborto com o consentimento, né? Certo? Então, nós teríamos a grávida que dando o consentimento, obviamente, se esse consentimento for válido, e a terceira pessoa que pratica o aborto. Por isso,
que nós temos concurso necessário, né? Concurso de agentes. Como eu já falei, é uma exceção da teoria monista, né? Então, quando há o consentimento, a grávida responde pela segunda parte do 124, o consentimento para o aborto, enquanto que a terceira pessoa, pelo caput do 126, o aborto com consentimento. E pode haver o partícipe em relação à vontade da gestante, como eu já disse, né? O autoaborto e o aborto e o consentimento para o aborto do 124, eu dei até o exemplo de aplicar a injeção, né? São crime de mão própria, né? Então, por exemplo, o companheiro da grávida convence a ela de fazer o aborto. E aí os dois se dirigem até uma clínica de aborto e assim é feito o aborto. Ora, a pessoa que praticou o aborto responderia pelo 126. Mas a grávida, obviamente, pelo o consentimento pelo aborto. No caso do companheiro, nós temos aí a participação no convencimento do consentimento. Então, ele responderia também pelo consentimento pelo aborto, certo? Tranquilo? Então, vejam aí qual é a condição de coautoria, de participação e da conduta, né? De adentrar a conduta prevista. Pessoal, esse consentimento, ele tem que ser até o momento consumativo. Porque se a grávida desiste desse consentimento, o aborto passa a ser sem consentimento. Então, a grávida consente, né, o aborto, aí é iniciada a manobra abortiva e ela desiste. Então, tem que ser respeitada a sua vontade, né? Então, nesse momento, se é dado continuidade à manobra abortiva, sai do artigo 126 e passa a tipificar a conduta no 125, certo? Sendo que o erro sobre o consentimento, né, não leva para a tipificação do 125, né? Então, a grávida desiste do consentimento, mas não fica claro para quem está praticando a manobra abortiva. Esse entende que ainda havia o consentimento. Sendo dessa forma, haverá ainda o terceiro de responder pelo artigo 126. Quanto ao 127, nós vamos ter aí o crime qualificado pelo resultado de natureza preterdolosa. Então, é um resultado não pretendido. Então, nós vamos ter a lesão corporal de natureza grave, certo? E vamos ter o resultado morte. Lembrando sempre, pessoal, se a intenção é matar, por exemplo, o exemplo que a Vitória nos trouxe, queria matar a mãe. Então, é homicídio. Certo? Se queria causar lesão corporal, é lesão corporal. Então, o resultado preterdoloso, ele é não pretendido. Ou seja, o dolo, a vontade do agente era praticar aborto, e esse resultado, lesão corporal grave, certo? Ele foi não pretendido, ok? Senão, nós não podemos aplicar o 127, e sim, se a morte é pretendida, o 121, se o que se pretende é a lesão corporal, é o 129. E o 128, pessoal, traz as hipóteses legais do aborto, né? Aborto necessário. Então, nós temos aí dois conflitos de valores fundamentais, então, que é a vida,
É a vida da grávida e a vida daquele sem informação. Então, no confronto desses dois valores, opta-se pela vida da grávida. No caso, pessoal, não é necessário sequer o consentimento da grávida. Então, o médico chega à conclusão, né, que sem o aborto, a grávida corre risco de vida. Então, obviamente, ela não precisa nem consentir. Obviamente, pessoal, não estou dizendo que vai pegar a mulher grávida obrigada, e se ela tiver consciente, ela pode optar por levar a gravidez. Mas vamos supor, ela sofre um acidente, e aí chega e constata-se que ela está grávida e que, se não for feito o aborto, corre risco de morte. Nesse caso, se ela está inconsciente, tal, não precisa da autorização dela, né? Então, pode-se realizar o aborto. E a segunda hipótese, pessoal, é o que se chama aborto sentimental. Aí nós temos também conflito de valores. Não de dois valores, vida, né? A vida da grávida e a vida do sem informação. Aqui nós temos a vida do sem informação e a dignidade da pessoa humana, que é o chamado aborto sentimental, quando a gravidez é resultado de estupro. Nós tivemos aqui, recentemente, né, o caso de uma criança de 10 anos que estava grávida, e aí ela se encaixava, né, foi feito o aborto, ela se encaixava nas duas hipóteses. Tanto o aborto tanto a gravidez era proveniente de estupro, né, um tio dela que a estuprava desde os 6 anos de idade, vocês devem ter visto essa notícia, porque essa notícia causou grande repercussão, inclusive, o transtorno, né, que o hospital sofreu por grupos radicais irem se manifestar na frente do hospital contra a conduta do médico, que estava amparado pela lei, e ela se encontrava também na questão do aborto necessário, porque a criança desenvolveu, durante a gravidez, diabetes gravídica, né? Então, ela estava nas duas situações em que o aborto é legal. Tranquilo? Quanto à questão do anencefalo, pessoal, não é considerado a questão de aborto legal. Ela é considerado com autorização judicial. Então, se há o desenvolvimento de uma gravidez de anencefalo, em que há inviabilidade da vida, né? Aquela vida quando aquele ser nascer, teria horas, né, de vida, ou poucos dias, e a mulher não suporta, né, carregar essa gravidez durante 9 meses, sabendo que a vida seria inviável, certo? Ela tem a opção, né, de entrar na justiça, isso é pacificado pelo STF, e, nesse caso, é autorizado o aborto, né, a interrupção da gravidez, ok? Outra observação, pessoal, em relação ao aborto sentimental, diferentemente do aborto necessário, deve haver o consentimento válido da gestante, certo? E aí uma perguntinha para vocês. É necessário haver a condenação do estuprador para que se faça o aborto sentimental? Raciocine só o seguinte: a nossa justiça, ela é célere ou ela é lenta? Se nós precisássemos de condenação do estuprador, provavelmente seria mais ou menos no aniversário de 15 anos da criança, né? Então, não, pessoal. Não é necessário a condenação do estuprador. Basta que a mulher, por exemplo, faça um boletim de ocorrência, isso é suficiente para autorizar
o aborto, né? Então, o médico fará o aborto, né, com isso. Aí você pode perguntar, eu vou perguntar por vocês, já que vocês hoje não estão querendo conversar comigo, e se a mulher estiver mentindo? E se a mulher, por exemplo, fizer um boletim de ocorrência ou uma notícia crime de um estupro que não ocorreu? Bem, aí ela responderá pelo aborto, o médico não, né? Ainda responderá pelos crimes relacionados a essa denúncia, né? Existe um crime contra a administração da justiça, que é, tanto se ela indicar quem é o autor, o crime é denunciação caluniosa, e o outro, se ela não indicar quem é o autor do estupro, seria comunicação falsa de crime ou contravenção, que são crimes contra a administração da justiça. Então, ela responderia em concurso, tanto pelo crime contra a vida, o aborto, quanto pelo crime contra a administração da justiça. Ok, pessoal? Tranquilo? Falta aí um pouquinho de tempo para a gente para chegar no nosso limite. Eu acho que não convém a gente começar assunto novo agora. Digitem, como sempre eu faço, né? Vocês digitem a matrícula para registrar a frequência. E eu vou desligar, né, aqui a gravação para vocês ficarem à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta, tema livre. Os últimos 10 minutos aí.